Pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no B2B Legal Conference o Paulo Silva. O Paulo, que é gerente de Legal Operations no Mercado Livre. Paulo, tudo bem contigo? Tudo bem, Eduardo? Obrigado aí pelo convite. Obrigado a você, a B2B pelo convite aí, pela oportunidade de poder estar conversando com todo mundo aí que está ligado, antenado com esse evento. Excelente, um prazer é nosso. Bom, hoje o Paulo aqui, como vocês sabem, é do Mercado Livre, uma empresa de tecnologia, né? Então, ele vai contar um pouco para a gente sobre algumas boas práticas, especialmente com indicadores, com gestão jurídica baseada em dados, né? Então, eu estou muito ansioso para a gente conhecer mais das boas práticas que eles usam lá. Então, Paulo, para a gente começar hoje, eu queria que você abrisse contando um pouco sobre como é o jurídico, em geral, no Mercado Livre. Maravilha. Desculpe. Olha só, o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia de matriz argentina, né? Nós estamos aí há mais de 20 anos no mercado, né? E ela é uma empresa que sempre é uma empresa de tecnologia, efetivamente. Muita gente fala que nós somos uma empresa de e-commerce, mas eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Nós não somos uma empresa de e-commerce, nós somos uma empresa de tecnologia que provê soluções para o mercado de e-commerce, né? Então, nesse sentido, nós temos aí o que a gente costuma chamar de nosso ecossistema. Algumas partes mais conhecidas desse ecossistema, então, a plataforma de marketplace que todo mundo conhece, né, o Mercado Pago, né, eu costumo sempre dizer que o Mercado Pago já era uma fintech muito antes do termo fintech ser cunhado. E agora a gente está com algumas outras frentes que têm recebido aí um investimento grande da companhia, como por exemplo a parte de logística, né? E isso se mostrou principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, por conta dessa crise sanitária, a crise do Covid, o quão importante a gente ter as nossas estruturas de logística bem preparadas, né, estruturadas, né, de modo a permitir que as pessoas continuem aí ainda adquirindo seus produtos, né? A gente está operando sem nenhuma intercorrência, né? Nós já estamos em home office, só para vocês terem uma ideia, desde o dia 13 de março, né? 90% da companhia está em home office desde o dia 13 de março. E então são 9.000 colaboradores em toda a América Latina trabalhando em home office, né? Justamente para que a gente possa entregar os produtos, continuar fazendo com que o Mercado Pago continue operando, o Digital Wallet funcionando, né? E nós temos uma estrutura no jurídico. O nosso vice-presidente ele fica na Argentina, e aqui no Brasil nós temos um diretor jurídico, né? E abaixo desse diretor jurídico nós temos algumas estruturas que contemplam basicamente as seguintes práticas, as áreas de prática legal, por assim dizer. Eu tenho uma gerência de Dispute Resolution, né, que muitos chamam de contencioso, e a gente chama de Dispute Resolution não é porque o nome é bonitinho, né? A gente chama de Dispute Resolution porque, de fato, essa área é uma área que é focada e objetiva resolver a disputa do cliente. Então, assim, a gente não tem o menor interesse em prolongar um litígio, o que a gente quer é entender o porquê desse litígio, né? E, na medida do possível, resolver esse problema, né, pelos nossos diversos canais. Então, por isso que a gente chama de Dispute Resolution, porque o objetivo dessa gerência é realmente resolver disputa. Depois eu tenho uma área que a gente chama de General Practice, que basicamente está falando de consultivo e contratos, né, que é a nossa equipe que faz toda a análise das operações dos nossos fornecedores, contratos com fornecedores, que faz aí a análise dos novos produtos que vão ser lançados e tudo mais, né? Depois eu tenho uma área que aqui a gente chama de regulatório, que é basicamente uma área que hoje está muito focada para Mercado Pago, né, frente aos desafios impostos aí pela regulação do Banco Central, né? O Mercado Pago está submetido a algumas regulações do Banco Central. Então, é um time que hoje só trabalha focado nisso, focado em Mercado Pago e nos seus produtos, nas suas operações, e, enfim, em toda a questão regulatória que está por trás. Nós temos um time de RealGov, um time de relações governamentais, também responde, fica dentro do jurídico,
né? Que inclusive tem sede, a gente tem um pessoal que fica baseado em Brasília, um pessoal que fica baseado aqui em São Paulo, justamente para aproximar esses times das discussões, e o objetivo é muito claro, é acompanhar tudo que a gente está gerando em termos de produção legal, e que se refere ao mercado de e-commerce, se refere ao mercado de fintech, né? Então vocês imaginem, por exemplo, o quanto essa turma trabalhou, ou tem trabalhado nessas últimas semanas, né, a todo momento com uma MP sendo editada, decretos dos governadores. Então vocês imaginam como essa turma tá agitada para trabalhar. E hoje, né, esse ano, efetivamente, nós instituímos uma gerência, né, uma gerência de Legal Ops, né, uma gerência de Legal Operation, né. Essa gerência de Legal Operation, hoje, o nosso diretor de Dispute Resolution, né, que fica abaixo do nosso diretor-geral, ele responde, ele está respondendo tanto pela cadeira de Dispute Resolution quanto pela cadeira de Legal Ops, né, e eu sou o gerente da área de Legal Ops agora no Mercado Livre. Uma coisa que é importante, que eu acho que eu não mencionei no início, quando a gente estava falando sobre Dispute Resolution, é que na minha estrutura de Dispute Resolution, eu basicamente tenho uma divisão ali entre volume e estratégico, né? E aí volume, vocês imaginem que a gente está falando de juizado especial cível, PROCON, consumidor.gov, né? E na área de estratégico a gente tem aí temas que nós entendemos que são estratégicos para o nosso negócio, né? Então, questões tributárias, questões que possam envolver um pouco propriedade intelectual, enfim, temas que são mais, eu não diria nem sensíveis, mas temas que a gente entende que são mais estratégicos em razão, né, da nossa atividade. E a gente está estruturado dessa forma, né? Então, hoje, eu como gerente de Legal Ops, eu tenho uma equipe hoje que conta com 7 pessoas, né? Então, dentro da estrutura de Legal Ops, nós temos uma célula de controladoria jurídica, uma célula de Legal Intelligence, né? Essa célula de Legal Intelligence é uma célula que cuida basicamente, né, de todos os projetos relacionados a dados dentro do jurídico, fazendo inclusive pontes com as outras áreas e tudo mais, né? Então é uma célula que é responsável por estruturar reportes, por fazer estudos, né? Por criar triggers de sinalização se tem alguma coisa na operação ou que a gente identificou ali que está chamando um pouco mais a atenção, né? A célula de controladoria, ela cuida basicamente dos temas de controladoria, então a gente está falando aqui principalmente dos aspectos financeiros, controle de fornecedores, orçamento, a parte toda relacionada a contato com auditoria, né? E por fim a gente tem uma outra célula hoje ali, que é uma célula de melhoria, projetos e operações, que é justamente uma célula que cuida dentro do jurídico de um ciclo PDCA, que entende as melhorias que eu preciso implantar nos meus sistemas, né, tanto no sistema que atende a Dispute Resolution, quanto no sistema que atende as outras áreas de prática, que traz soluções, né? Então hoje a gente hoje, por exemplo, está muito focado tanto em projetos de dados quanto em projetos de automação. A gente tem entendido o RPA como sendo uma estratégia muito boa para o jurídico, principalmente no que se refere, e principalmente, não é nem talvez a palavra, mas por conta das atividades que a gente tem, principalmente Dispute Resolution, que são muito repetitivas, padronizadas, e que, né, de certa maneira, não agregam valor a quem as executa. Então a gente está entendendo o RPA como sendo uma estratégia para tornar o jurídico mais eficiente nesse aspecto, né, e por consequência com um ganho econômico. E acho que basicamente a nossa estrutura é essa, né? A gente está estruturado dessa forma. É uma estrutura que se replica nos outros países em maior ou menor grau. Nem todos os países, apesar de atuarmos na América Latina como um todo, nós não temos jurídico em todos os países da América Latina, né? Hoje nós temos departamento jurídico basicamente no México, na Argentina, nós temos aí também, se não me engano, no Chile, enfim. Não são todos os países que têm uma estrutura jurídica, né, do Mercado Livre. O que a gente tem são muitos países que cuidam, algumas estruturas que cuidam de uma ou duas operações. Principalmente a turma da Argentina.
Aqui no Brasil, a gente cuida exclusivamente de Brasil, né? Até pelo tamanho, pela proporção, pelo tamanho da operação, assim como o México também só cuida da operação no México. Bom, excelente, Paulo. Eu estou bastante curioso para chegar nos detalhes aí dos indicadores. Acho que tem bastante coisa boa para a gente conversar. Mas primeiro eu queria ouvir de você, que você comentasse um pouquinho, no geral, quais são alguns pilares que você considera mais importantes na sua visão da gestão jurídica? Olha só, né? Quando a gente fala de gestão jurídica, a gestão jurídica no Brasil, ela sempre foi trabalhada de alguma maneira, e apesar de ser algo extremamente importante, ela nem sempre teve a devida atenção, né? Seja seja departamento, seja escritório. De uma maneira muito resumida, a gente poderia dizer que a gestão legal, ela objetiva o quê? Ela objetiva trazer conceitos que são naturais à administração como um todo, né? E aplicá-los dentro da realidade do jurídico. Então, aqui a gente está falando de ferramentas mesmo, né? Como, por exemplo, a gente está falando aqui por exemplo, de aplicar ferramentas como o ciclo PDCA, a gente está falando de usar ferramentas de projetos, né? A gente está de metodologias de projeto, como a gente tem hoje, as metodologias agilistas, por exemplo, né? Usar ferramentas, por exemplo, como a metodologia SWOT ali para identificar quais são as fortalezas, quais são as fraquezas do seu time. Enfim, a ideia da gestão legal no Brasil, ou melhor, a ideia de gestão legal é basicamente trazer esses conceitos da administração e colocá-los dentro da gestão do departamento jurídico. Isso nem sempre foi feito de uma maneira muito estruturada. O que a gente assistiu, na maioria das vezes, é que a gente tem, por assim dizer, quase que uma linha do tempo quando a gente fala de gestão legal, principalmente nos departamentos, né? E aí, voltando um passo atrás, antes, a ideia também da gestão legal, ela passa por especializar, né? Então, quando a gente fala especializar, o que a gente percebia? A gente percebia, por exemplo, que nós percebemos ainda que nós temos, por exemplo, o advogado que ele consumia muito mais o tempo dele em trabalhos, em atividades que não tinham absolutamente nada a ver com o trabalho técnico, por assim dizer, né? Não tinha absolutamente nada a ver com o trabalho técnico. E esse advogado tinha, então, por exemplo, que gerar os indicadores da área, ou gerar os indicadores da sua carteira, ou ele tinha que cuidar da parte operacional do pagamento. E é claro que isso gerava um problema, porque ele está principalmente preocupado em ganhar o processo, ou se não ganhar o processo, né, em gerir a carteira dele, em procurar a melhor estratégia processual e tudo mais. Então, no primeiro momento, quando a gente falava não se tinha, por assim dizer, uma administração legal, porque o advogado ele sofria ali realizando tanto a parte técnica quanto a parte operacional e de gestão. Depois a gente evolui para um cenário de back-office, né, em que os gestores começam a olhar e falar assim, bem, tem atividade aqui que de fato não faz sentido que esse advogado faça. Então, acho que a primeira, por exemplo, acho que a mais comum que vem à cabeça das pessoas geralmente é o cadastro, né? Então, antigamente tinha muito advogado cadastrando o processo, em algum momento alguém levanta a mão e fala, não faz sentido que eu tenha um advogado cadastrando o processo e perdendo tempo com esse cadastro quando ele já podia estar tratando da operação do processo. Mas ainda tinha uma área, mas basicamente essa área era entendida como um back-office, né? Era uma área acessória, ela não era uma área que tinha uma área que tinha, por exemplo, um budget para atuar, né? Estruturas, definições muito claras de reporte. Então, muitas vezes era uma área que ela se reportava a uma outra área dentro do jurídico. Isso, às vezes, gerava alguns desencontros, inconsistências de informação. Num terceiro momento, a gente passa para um cenário em que eu tenho a figura da controladoria jurídica, né? E aí a controladoria jurídica ela vai basicamente atacar temas relacionados a finanças. Então, é uma área que vai fazer a gestão ali, não só do teu orçamento, não só do teu contas a pagar, mas vai fazer uma gestão das tuas provisões, entender se as tuas provisões, isso quem trabalha com contencioso sabe o quanto é doído o tema de provisão, né, nas companhias, né, ter ali equilibrada a sua provisão, justificar a sua provisão para a auditoria.
Então veio esse cenário da controladoria, principalmente focada nisso. E mais recentemente, em grande parte, porque em 2016, se eu não me engano, nasce a Clock, né, que é o consórcio de Legal Ops dos Estados Unidos, começa a se entender que o que eu tenho dentro do jurídico são operações legais e que essas operações legais não se confundem com as operações técnicas, né? E a partir daí começa a se construir todo um ecossistema, não um ecossistema, mas todo um entendimento técnico dessas operações legais de áreas de atuação, né? Então, hoje a área de Legal Ops ela é uma área estratégica na medida em que ela vai olhar para toda a operação do jurídico, buscar soluções nesse sentido. E aí, quando a gente vai olhar, então, para os pilares, né, dentro desse histórico da gestão legal, quando a gente olha para os pilares que nortearam ou que norteiam essa gestão legal, a gente pode destacar aqui o que, basicamente? A gente pode destacar alguns, né? A maioria dos manuais, ele vai falar... a maioria dos manuais, ele vai falar... basicamente, ele vai falar dos primeiros 4 pilares que vocês estão vendo aí, né, da esquerda para a direita. Então, a gestão de pessoas, né, ou seja, como é que você... dentro do teu departamento, como é que você faz a gestão do teu time, né? Como é que você faz a gestão dos teus advogados, dos teus paralegals, caso você tenha, né? A gestão de processos ou de produção, né? Que é justamente quais são os workflows que você tem no seu departamento, né? Então, é um segundo pilar extremamente importante, entender quais são os workflows que você tem no seu departamento e tudo mais, né? Quais são os envolvidos nesse processo, porque é isso também que vai te permitir criar processos que são mais eficientes, né? Gestão de marketing, e aí gestão de marketing para advogados sempre é um tema complicado, porque a gente sabe que a gente tem uma regulação muito... a ordem, ela sempre tem, por assim dizer, um entendimento sobre que tipo de marketing os escritórios ou os departamentos podem fazer, né? E mesmo os departamentos, né? Porque aqui a gente também está falando de endomarketing, então eu preciso também, de alguma maneira, me fazer reconhecer pela companhia. Então, é necessário que eu tenha um processo e estruturas que entendam como é que eu, departamento, vou me posicionar perante a companhia, considerando que eu tenho que estar alinhado com todos os objetivos da alta gestão. Gestão financeira. Esses 4 pilares, eles sempre foram entendidos. Eu, particularmente, entendo que agora a gente está falando de mais 2 pilares, que são a gestão da informação e a gestão de projetos, né? Hoje, um departamento jurídico que não tenha muito claro como se dá a gestão da informação, e aqui a gente já começa a falar um pouco de dados, né? Se ele não tem muito claro, se ele não tem estruturada a maneira como ele recebe essas informações, como é que ele recebe esse conhecimento, como é que ele mantém essa base de conhecimento, como é que ele publica esse conhecimento, basicamente ele não vai ter sucesso nos desafios que ele vai enfrentar. E um outro pilar que eu acrescento hoje aqui, que eu vejo como sendo extremamente importante, é a questão da gestão de projetos, né? Hoje em dia, nos departamentos jurídicos, e você aí se questione, se você hoje não gerencia muito mais projetos do que carteira, né? Hoje, no Mercado Livre, eu posso dizer, sem medo de errar, que os nossos advogados, hoje, cada um deles gerencia muito mais projetos do que, eu vou gerenciar aqui a minha carteira de processos na região Nordeste. Não, né? O que eu preciso aqui é gerenciar um projeto. E gerenciar um projeto, entenda, né? Eu preciso gerenciar aqui um projeto de redução de litígio, eu preciso gerenciar aqui um projeto para diminuir ou aumentar, diminuir o ticket médio de condenação. A gente passa a ter uma perspectiva de projeto, né, muito mais do que de gerir uma carteira. E só voltando aqui para falar um pouquinho da gestão de informação, toda a parte de analytics eu entendo também que acaba entrando nisso, né? Ou seja, na medida em que eu tenho lá o dado, eu consigo também
a partir desse dado, ter a informação clara, transparente e consistente para o jurídico, para o departamento e para a companhia. Legal, ótimo. Queria entrar bastante nessa parte de gestão de informação, especificamente de dados, né? Que muita gente, especialmente aqui no B2B Legal Conference, tem falado de dados, especialmente na era do Big Data, né? Então, falando nesse assunto, qual que, na gestão geral do jurídico, ou gestão legal, qual que você vê como a importância desses dados? O que são alguns desses dados-chave que um time jurídico tem que, via de regra, acompanhar? E onde achar esses dados? Olha só, né? Quando a gente fala quando a gente fala dos dados, né? Quando a gente fala eu acho que o jurídico, os departamentos acordaram de um modo geral para entender que a produção legal ela tem que ser uma produção que é norteada pelo dado, né? A gente fala muito da advocacia, hoje fala-se muito da advocacia 4.0, que é uma advocacia que é norteada uma advocacia data-driven, ou data-driven, como alguns falam, né? E é verdade, a gente precisa hoje ter muito claro quais são quais são que eu não vou conseguir ter bons resultados se esses resultados não forem baseados em dados, né? Nós, advogados, em geral, nós temos ainda uma dificuldade muito grande em nos basear nos dados, nos basear na informação que os dados nos trazem. Ainda existe muito aquela ideia, né, de que não, o meu caso é diferente, o meu processo é diferente, e a gente não avalia, ou não avaliava, né, os dados e o que eles me diziam. E quando a gente vai para o departamento jurídico ele a quantidade de dados que trafega dentro do departamento jurídico é gigantesco, né? E, por consequência, a quantidade de insights e informação que esses dados podem me trazer, ela é igualmente gigantesca, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de dados, onde é que estão esses dados, né? Onde é que eu vou encontrar esses dados, né? Eu vou encontrar esses dados aqui, né? Espero que estejam todos visualizando, né, esse grid. E esse é um grid exemplificativo, não é um rol taxativo, mas percebam, olha, onde é que eu consigo esses dados para gerenciar e gerir melhor meu departamento? Nos cadastros, é óbvio, né? Ou seja, nos processos que eu estou recebendo, nos cadastros de contrato, nos pagamentos que eu realizo, no controle da minha pauta, né? Ou seja, eu consigo entender, pelo controle de pauta, por exemplo, eu consigo entender se de repente eu tenho algum tribunal ou alguma vara que de repente começou algum processo que acelera meus julgamentos. E dependendo da estratégia que você adotou, isso tem um impacto grande, né? A gente sabe de departamentos, por exemplo, de empresas, por exemplo, que ela adota uma estratégia relacionada, por exemplo, à caixa. Então ela fala, bem, eu não vou aqui promover, por exemplo, uma campanha de acordo, porque eu quero manter aqui o meu caixa de alguma maneira equilibrado. Até aí, ok. Só que muitas vezes ele esquece que ele tem um passivo ali e que se eu tenho de repente um tribunal que começa a acelerar o processo de julgamento, ele vai ser impactado em condenação. Então, onde é que você vai extrair essa informação? Você vai começar a extrair isso do teu controle de pauta. Você vai conseguir trazer isso, extrair essa informação a partir das publicações. Então, né, percebam que toda essa, e novamente isso não é um rol taxativo, mas todas essas por assim dizer, atividades, elas nos trazem dados ela traz ao departamento jurídico, né, e informações que a gente vai usar dentro da nossa operação, dentro da nossa gestão. Então, né, as informações de contingência são dados valiosíssimos, né, vão te ajudar a entender o quanto você está, não só o quanto você está exposto, mas aonde mais você está exposto, se é que você se tem ali algum objeto, por assim dizer, ou algum tema legal em que você está mais ou menos exposto, você está perdendo ou ganhando mais, né? E lá no final a gente fala de pessoas, gente.
pessoas são fontes de dados importantíssimas, e muitas vezes a gente acaba dessa onda, muitas vezes de tecnologia, né? Não é uma onda, né? É um fato e é importante, né? Eu sou um grande defensor da adoção da tecnologia dentro do departamento jurídico, mas nós precisamos entender também que as pessoas têm muita informação que nem sempre estão dentro dos nossos bancos, dentro das nossas bases de dados. E dessa forma, percebam o quanto a gente tem, né, de fonte de dado no departamento, para que você, a partir dele, possa criar estratégias de gestão e extrair seus indicadores. É bastante coisa. Não, muito bom. Eu sou suspeito para falar de tecnologia aqui, porque a gente está o dia todo estudando como a tecnologia está impactando nas empresas. Excelente. Bom, então você comentou, ficou bem visual de onde as pessoas podem encontrar esses dados. E várias pessoas em ciência de dados se fala, né, dados estruturados, dados não estruturados. Comenta um pouco como que é esse mundo dos dados na gestão jurídica. Olha só, eu acho que talvez seja um dos maiores desafios do departamento jurídico entender como é que são esses dados, porque, vamos ser muito sinceros, né? A gente só vai conseguir extrair algum indicador e extrair algum insight na medida em que você tem ali seus dados estruturados. E, infelizmente, ainda é muito, né, muito difícil no universo jurídico você ter todos os dados ou toda a informação estruturada de uma única maneira. Vamos começar olhando, eu sou advogado de formação consumerista, né? Então tenho também um histórico como advogado por assim dizer, de contencioso. E a gente sabe, por exemplo, qual o tamanho da dificuldade que a gente tem que lidar com vários sistemas, né? Então você tem ESAGE, você tem Projude, você tem os sistemas, né, os sistemas trabalhistas, você tem sistemas específicos de alguns estados, tudo mais, cujo nome até me foge no momento, né? Então, isso acaba tendo um impacto. Por quê? Porque cada um traz essa informação para você de uma maneira, né? Cada um traz para você essa informação de uma forma, de uma maneira, com uma estrutura específica. Perceba, olha só, são dados estruturados, mas eles têm o mesmo dado, a depender da sua fonte, ele tem uma estrutura diferente. E aí o desafio do departamento é justamente unificar essa estrutura para aquela que lhe faz mais sentido, né, para gerar os seus indicadores. Então, vamos dar um exemplo de dado estruturado. O número de CNJ. O número de CNJ, ele é um número, né, existe lá, o CNJ inclusive publicou a documentação, e ele é um excelente um exemplo, porque simplesmente analisando o número e entendendo as posições de cada numeração, você consegue entender se é um processo civil, se é um processo trabalhista, se é um processo que corre pela Justiça Federal. Você consegue entender, por exemplo, em sendo um processo civil, você consegue entender de qual estado aquele processo é. Então, muito rapidamente, uma vez que você conhece a estrutura deste dado e uma vez que esta informação ela é única, é muito fácil para você, dentro do seu banco, por exemplo, utilizar o número de CNJ como uma chave de busca que vai te trazer ali, por exemplo, a quantidade de entradas que você teve por região, ou por UF, né? Ou, se você preferir, por instância, né? Então, você tem essa figura. Então, o dado estruturado ele tem uma organização para ser recuperado, né? Então, pensa agora no teu departamento. Quantas dessas informações você tem estruturadas de uma maneira que, se você precisar recuperar essa informação, você consegue recuperar ela fácil, né? Que chaves de busca você tem, né, para fazer isso? Você tem ainda uma figura intermediária aí, que são os dados que são semi-estruturados, né?
que eles têm ali uma estrutura, mas a recuperação deles não é tão simples, né? A consulta deles não é tão simples. Então, vamos dar um exemplo. Algumas imagens, elas têm essa característica, você até consegue indexar algumas imagens, hoje você tem tecnologia para isso, né? Tipo, Eduardo, como você falou, você pode até discorrer melhor sobre isso, né? Você tem tecnologia que te permite recuperar imagem, você tem tecnologia que te permite recuperar e-mail, né? E aí, um exemplo, a gente falando de e-mail, né? O e-mail, por exemplo, basicamente, se você pergunta para todo mundo, fala, não, o e-mail é completamente estruturado porque cada um digita um tema, cada um digita um texto, mas perceba que, dependendo da tua ferramenta de e-mail, ela tem uma estrutura que te permite recuperar. Quem faz pesquisa no Gmail sabe disso, né? Você digita aí na barra de cima lá do Gmail um determinado tema, o Gmail consegue ele consegue indexar, ele consegue olhar para essa informação e ele traz uma indexação para você. Óbvio que essa indexação, e também quem faz isso sabe, não vai ser uma indexação 100% certeira, mas perceba, a partir de um dado que tem uma semi-estrutura, ele consegue recuperar essa informação para você. E por fim, a gente tem o pior dos cenários, que é quando a gente está lidando com um dado desestruturado. E dado desestruturado, a gente, é arquivo de vídeo, arquivo de áudio, informação em rede social, né? Tem-se tecnologia hoje também que objetiva estruturar essa informação. A gente sabe de experimentos e que já conseguem, por exemplo, analisar ali um vídeo e extrair desse vídeo a partir do seu áudio, né, algumas informações chaves e tudo mais, mas com certeza é uma dificuldade enorme ainda que a gente enfrenta, né? E vou dizer para vocês, posso estar cometendo aqui um engano, mas 80% dos dados que nós temos trafegando hoje são desestruturados. Sei que parece que aqueles números legais que a gente gosta de falar, número redondo, grande, né? Falar, não, 80%, mas posso estar cometendo aqui talvez um equívoco, mas percentualmente, se eu não me engano, no último estudo que eu vi dizia isso, que nós temos 80% dos dados que hoje trafegam são desestruturados. Então, imaginem vocês aí no departamento o quanto de dado desestruturado vocês têm trafegando, né? E qual o esforço que vocês têm para tornar isso criar algumas estruturas para isso. Mas posso adiantar para vocês, vale muito o esforço, porque o ganho que você tem, a visibilidade que você tem da tua operação jurídica, quando você tem esse dado estruturado, é muito grande. Excelente. Bom, então a gente passou aí por pilares da gestão de legal, passamos por dados. A minha curiosidade agora seria de entender de você, o que são, você contasse um pouco para a gente, o que são alguns KPIs que no seu dia a dia você mais acompanha, diante que passam pelo teu dia a dia de gestão? Tem aquele velho mantra que a gente usa, né? Eu falo que quem trabalha com indicador, acho que já conhece bem isso, que é aquela velha definição do Deming que ele fala, né, que a gente não gerencia o que não mede, que a gente não mede aquilo que a gente não define, que a gente não define aquilo que a gente não entende e que a gente não vai ter sucesso naquilo que a gente não gerencia, né? Então, mas perceba que o gerenciamento, a gestão, ela vai passar, né, pelo entendimento do Deming, sempre por entendimento, vai passar por entendimento, definição e medição. E aqui, antes da gente falar de alguns KPIs, eu acho que é legal a gente fazer algumas diferenciações, né? Porque não raro a gente acaba confundindo algumas coisas. Então, por exemplo, a gente às vezes confunde o KPI com a métrica. Vamos lá, KPI, né? Key Performance Indicator, né? Ou seja, ele é um indicador, né, criado a partir de uma métrica, né, que vai mostrar o atingimento de um determinado resultado, né? Então, basicamente, o KPI ele vai medir um processo estabelecido. Mas muita gente confunde o KPI com uma métrica, né? E a métrica, basicamente, é a unidade de medição que eu vou usar para estabelecer esse indicador, né? Então, vamos dar um exemplo.
você pode entender, você pode estabelecer como uma métrica para a tua provisão o ticket médio. É uma média simples. Não, eu não vou fazer uma média simples, eu vou fazer uma média ponderada. Né? Não, eu vou fazer aqui uma média ponderada, mas eu vou aplicar um desvio padrão. Perceba que aqui você está aplicando métricas, né? Mas essas métricas elas não são indicador. O indicador que você quer extrair no final ali é um ticket médio de condenação. E aí você pode quebrar esse ticket médio de condenação por estado, por objeto, por causa raiz. Você pode criar um mundo, mas é importante não confundir a métrica com o KPI, né? E uma outra confusão, às vezes, que acontece é quando a gente acaba confundindo também KPI com SLA. Né? O SLA, é sempre bom lembrar, né? O Service Level Agreement, em que a gente está ali estabelecendo um nível de serviço, né, que vai, muitas vezes, utilizar um KPI. Né? Então, por exemplo, né, você estabelece um nível de serviço ali com a tua área consultiva, dizendo o seguinte, olha, vamos estabelecer aqui que todas as consultas ou todos os contratos serão respondidos, né, em até 48 horas. Né? Mas você pode estabelecer, então você criou aqui um SLA, um acordo de serviço. Agora, dentro do SLA, você pode estabelecer KPIs, dizer o seguinte, olha, eu vou entender que a minha área consultiva ela está trabalhando muito bem se ela consegue responder isso em até 70% do tempo, né, dessas 48 horas. Né? Ou seja, se ela responde, apesar dela ter 48 horas, se ela consegue responder em até 36 horas, eu entendo que ela está aqui no nível... O meu KPI indica que é um bom KPI. Né? Ou melhor, que o atingimento é um bom atingimento. E a partir dessa análise... E aí já tem a primeira, quando a gente fala, por exemplo, de KPI, já tem a primeira coisa que é legal, que é assim, é muito importante lembrar que o KPI ele tem que levar para uma ação, o KPI ele tem que levar para a prática de alguma coisa, ou seja, para a melhoria de um processo. Você tem um indicador, só por ter um indicador não resolve absolutamente nada a tua operação jurídica. Né? Então, a partir desse indicador, você pode começar a entender até se aquele SLA que você estabeleceu, se ele é aderente ou não. Né? Então, você fala, poxa vida, eu estou verificando aqui que 70% das minhas consultas eu respondo em até 36 horas. Então, talvez o prazo de 48 possa ser ajustado. Por outro lado, você pode chegar à conclusão que mais da metade do que você responde extrapola o prazo de 48 horas. Então, a partir disso aqui, você pode analisar, né, traçar 2 planos de ação. Primeiro, entender onde é que está o gargalo, né, o que está acontecendo, por que a minha equipe não consegue responder essas consultas em 48 horas. Né? É um problema. Será que ela recebe toda a informação? Né? Será que o fluxo, o workflow de entrada ele está com tá claro? Né? Ou seja, será que o solicitante faz a solicitação de uma maneira clara, respeitando aqui as informações que a minha equipe precisa para atendê-lo? Será que não? Será que eu tenho temas que estão se tornando mais complexos e eu preciso, então, criar SLAs específicos? Mas percebam, você só vai conseguir definir esse plano de ação na medida em que você tiver um indicador, na medida em que você tiver esse KPI e comparar esse KPI em relação, por exemplo, ao teu SLA. Ótimo. E essa questão de KPIs, né? Então, como eu imagino que algumas empresas podem eventualmente estar confusas, poxa, qual que eu devo, onde que eu priorizo e tudo mais, né? Como que, na sua opinião, até como vocês priorizam aí no lado do Mercado Livre, como vocês fazem para ter certeza que vocês não tenham alguns KPIs aí só por ter, e sim que realmente estão conectados com os objetivos de verdade do negócio, né, da empresa? Eu acho que a questão da conexão, ela é... E eu vou dar um passo para trás, até que você tinha me feito uma pergunta que eu acho que talvez eu não tenha respondido bem, sobre que principais indicadores ou principais KPIs que o departamento pode usar. Olha, isso aqui não é receita de bolo, né? Até porque cada indústria varia. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode já entender. Então, por exemplo, olha, KPIs
KPIs financeiros são importantíssimos, então você precisa criar indicadores que mostrem o quanto você está gastando, aonde você está gastando, com quem você está gastando, né? Você precisa relacionar esses indicadores, principalmente o pessoal que cuida da área de contencioso, relacionar esses indicadores aí com os resultados obtidos, né? Então, um indicador, você precisa criar um indicador que te permita comparar teu escritório, né? Você precisa criar um indicador que permita medir o resultado do resultado do escritório em relação àquilo que você remunera ele, né? Então, os indicadores financeiros, eles são extremamente importantes. Indicadores operacionais também são. E aí, que tipo de indicador operacional? Por exemplo, e vou aqui, acho que o exemplo que a gente estava dando da área consultiva é um bom indicador operacional, ou seja, em quanto tempo eu estou respondendo as demandas, né? Se eu estou tendo algum desvio nisso. Mas outras coisas importantes também, por exemplo, você no teu departamento, criar indicadores que te possibilitem medir quanto tempo o teu escritório, se você terceiriza os seus trabalhos, em quanto tempo o escritório que você contratou te responde, né? Quando você pede, por exemplo, a gente fala de dado, falando de dado, estrutura de dado e consistência de dado, né? Então, um desafio grande do departamento é manter a base de dados consistente, né? O quanto você imputa de responsabilidade para que o escritório mantenha essa base consistente, né? Então você tem que criar um indicador para isso, né? Porque não raras as vezes a gente sabe que os escritórios nem sempre atualizam o sistema como deveriam atualizar, tem dificuldades e você precisa entender, mas perceba, através da criação de um KPI que te permita entender como é que ele está atualizando a tua base de dados, você pode inclusive auxiliar teu escritório, fala assim, olha, eu estou percebendo que você não atualiza, né? O teu índice de atualização está em 30%, é horrível, né? Então, mas o que está acontecendo? E teu escritório pode trazer inputs muito legais, isso aconteceu com a gente. A gente recentemente fez uma migração de sistema e a gente percebeu que alguns escritórios, o índice de atualização estava muito baixo. A gente foi entender com eles o porquê que esse índice estava baixo. E qual foi o feedback que a gente recebeu? Falou assim, eu não entendi aqui, quando você me pede para fazer a atualização dos valores num determinado campo, eu não entendi o que você quer, eu não entendi como é que você quer que eu faça essa atualização. Qual o problema? O problema estava com o KPI, o problema estava com o escritório? Não, é um problema de treinamento, é um problema de informação. Mas através do KPI eu consegui mapear qual foi o problema, treinamos esse escritório, treinamos esses escritórios, ok, o índice melhorou. Agora já tenho agora eu consigo gerenciar esse cara, falando, ok, ele foi treinado, ele entendeu qual é a dinâmica. Então, isso é exemplos de KPIs. E óbvio, né? Quando a gente fala de contencioso, tem todos aqueles KPIs que já estão na veia, que é quantidade de entradas, entrada por objeto, entrada por estado, entrada entrada por tipo de, né, pelos pedidos, né? O trabalhista, eu não sou um especialista em trabalhista, mas trabalhista muito isso. Então, assim, um outro KPI que tem se tornado muito importante é entender como é que se deram as novas entradas depois da reforma. Enfim, eu acho que esses são pacotes de KPIs que são básicos, né? Ou que te permitem começar. E aí, você tinha perguntado sobre como é que a gente faz, como é que a gente entende que o KPI é aderente ou não, né? Tem por assim dizer, uma brincadeira velha que é assim, você quer saber se um relatório é importante? Né? Você gera aquele relatório toda semana, quer saber se ele é importante? Não manda. Simplesmente não mande esse relatório um dia. É um relatório diário? Não manda. Cara, se passar 3 dias e ninguém perguntar desse relatório, provavelmente você está fazendo um trabalho desnecessário. Provavelmente você tá fazendo você está gerando um relatório que é um negócio que vai na caixa de e-mail do cara, o cara, legal, beleza. Não tem relevância, a verdade é essa, né? E aí, quando a gente olha para indicador e para KPI, como é que eu relaciono isso? Veja, o seu indicador ele só vai ser relevante na medida em que ele estiver aderente, né? Na medida em que ele estiver aderente ao negócio. Então, um exemplo.
nós no Mercado Livre temos um indicador que se relaciona com o desempenho da plataforma. Eu tenho um indicador dentro do jurídico que eu consigo relacionar esse indicador com a quantidade de transações que estão acontecendo na plataforma, com a quantidade, com os valores que estão sendo transacionados na plataforma. Então, eu tenho um indicador que eu consigo traduzir no meu universo, a gente conseguiu criar esse indicador, né, setar esse indicador, de maneira que hoje, quando eu apresento esse indicador para o meu diretor financeiro, ele sabe do que eu estou falando. Quando eu apresento esse indicador para o diretor de CX, ele entende o que eu estou falando. Então, assim, o mesmo indicador, né, público e de maneira que todo mundo entende. Então, como é que você vai entender se esse indicador é relevante ou não? O primeiro passo é, você está dando publicidade para esse indicador e você está percebendo que as pessoas não estão olhando para ele, talvez não estejam olhando para ele porque não estão vendo relação nenhuma com o negócio, ou talvez porque de fato não estejam entendendo o que você está querendo dizer. E esse é um outro desafio dentro do jurídico, que é a adequação de linguagem. Então, é um exercício constante, né? Às vezes você cria indicadores, a gente passou por isso também, nós tínhamos um indicador que parecia estar perfeito ali e a gente se viu em algum momento, a gente precisou desdobrar esse indicador. E por quê? Porque a operação mudou, né? Se o meu indicador ele está relacionado com a minha operação, é óbvio que quando a minha operação muda, eu preciso analisar e entender se esse indicador ainda conversa com essa operação nessas novas condições, né? Porque senão é aquela máxima que a gente fala, né? Eu tenho um cara falando de laranja e eu estou apresentando para ele alguma coisa falando de banana, né? E aí, óbvio que as coisas não vão se conversar. Excelente, Paulo. Paulo, eu queria fazer uma última pergunta aqui para ti, especialmente para o público que está nos acompanhando, times jurídicos e gestores. Vamos pensar especialmente aqueles gestores que são de empresas menores, que ainda não são do porte da Mercado Livre, mas que querem chegar num nível de excelência, que estão nesse momento de transformação digital no jurídico, e às vezes estão começando, não tem tantos indicadores ou não usam ferramentas, coisas mais sofisticadas. O que você sugeriria como dicas de aprendizados aí que você teve aí na tua jornada até agora? Eu acho que o primeiro ponto é você estabelecer um método, e aqui eu queria compartilhar com vocês um método que não é novidade, muito provavelmente você já deve ter ouvido isso, mas é muito importante quando eu uso ele para entender e pensar num KPI, né? E a gente está falando do velho e bom SMART, né? Então, assim, se você vai criar um KPI no teu departamento jurídico, tenta setá-lo dessa maneira. Funciona para a gente. Então, assim, eu preciso criar um KPI que seja específico, né? Então, o que eu vou medir? Ele tem que ser específico, né? Ele tem que ser mensurável, né? E aqui a gente volta na questão dos dados, ou seja, o que vai te permitir mensurar é você ter uma estrutura de dados em algum momento, né? Você tem que criar, né, ele tem que ser alcançável na medida em que você tem que criar patamares de verificação para ele, né? Volto naquele exemplo do tempo de atendimento. Você tem que criar um teto. Eu vou te atender em 48, eu vou te atender em 36, vou te atender em 24, mas é isso que vai te permitir fazer essa medição. E aqui volta com aquele tema que você falou anteriormente, que assim, precisa ser relevante, né? Precisa ser relevante. Muitas vezes a gente por querer ter indicadores, pensa em indicadores e depois quem trabalha com KPI, quem trabalha com indicador de departamento jurídico, acho que outros departamentos também acaba sofrendo às vezes um pouco disso, a gente acaba gerando um pouco um fetiche pelo indicador. E aí, quanto mais indicador eu tiver, parece que é mais legal, né? E aí eu começo a ter uma quantidade enorme de indicadores. Eu gosto sempre de contar essa história. Quando eu comecei a trabalhar com indicadores, e comecei a ir em workshop de indicadores para entender e tudo mais, eu sentava ali, né? E sentava um cara do meu lado, e aí esse cara me aparecia com um book dessa grossura, e eu falava, pô, legal, tal. E como é que ele fala assim? Não, eu tenho 300 indicadores na minha operação jurídica. E eu pegava
a minha folhinha A4, em que eu tinha 8 indicadores, eu olhava para aquilo e falava, eu sou um prego. Porque eu estou fazendo uma coisa muito errada, porque, como é que esse cara tem 256 indicadores e eu só tenho 8? Alguma coisa está acontecendo. Com o tempo, eu fui entendendo que assim, né, a maioria do que estava ali não era relevante, né? Porque a gente começa, de repente, a medir a quantidade. Eu quero medir a quantidade de vezes, ou um exemplo, que isso foi uma coisa que a gente mudou lá, né? Por exemplo, eu preciso entender aqui a quantidade de downloads que o pessoal faz de um determinado documento. Para quê? Né? Qual o sentido disso? O que isso vai me demonstrar? Né? Então, a questão da relevância, ela precisa ser entendida. Né? E para você entender a relevância, você tem que sentar com o gestor e sentar com as outras áreas também. E falar assim, olha, eu estou pensando em desenvolver um indicador aqui, se eu te passar esse indicador, faz sentido para você? Né? Faz sentido? E os insights que as outras áreas te dão são muito importantes, porque a partir daí você vai falar, aquele cara está dizendo que isso aqui é importante, pode ser um indicador relevante. E por fim, tempo, né? Então, assim, você tem que estabelecer uma janela temporal para fazer essa medição. É semanal? É diária? É mensal? É bimestral? É no quarter? Mas, basicamente, essa metodologia, se você já não a aplica, né? Essa metodologia acho que pode te ajudar bastante a começar a desenvolver esses indicadores, tá? E aí, falando um pouquinho, né, conforme você me pediu, né, para falar um pouquinho de algumas dicas, né, por assim dizer, que a gente pode pegar aqui pelo nosso trabalho, pela nossa experiência, é basicamente assim, acho que tem algumas, vamos dizer assim, sugestões, novamente, que, como eu falei, não existe receita de bolo, né? Mas isso tem formas que a gente percebeu com o tempo, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem aqui, que é importante, assim, novamente, quantidade não é qualidade, né? Você ter um book infinito de KPIs não vai dizer que a tua área está sendo orientada por dados ou por indicadores, né? O que vai dizer é a qualidade desse dado. A qualidade desse dado ele é consistente, né? Ele passa por uma prova de auditoria, né? E passar por uma prova de auditoria se eu pego essa informação, vou no teu sistema, essa informação está consistindo, essa informação tá aderente, né? Então, se eu tenho ali um indicador que é o total de gastos que eu tive com determinado fornecedor, e eu gero esse indicador, se eu for no teu sistema, isso vai estar aderente, isso vai estar batendo, né? Simplicidade é o mais difícil, né? Eu vou correr o risco aqui de cometer daquelas famosas gafes não me lembro qual foi o pensador que disse que, né, o maior estado de sofisticação é a simplicidade. Então não vou me aventurar a falar o nome porque eu não lembro, mas eu acho que é isso mesmo. Ou seja, a gente tem que criar indicadores que sejam simples, porque quanto mais simples for o indicador, maior a possibilidade que todas as áreas da companhia entendam esse indicador jurídico, né? Se você cria um indicador extremamente complexo e que só conversa com o seu departamento, você não vai conseguir dar publicidade a ele, que é algo que é importantíssimo, né? Ninguém faz indicador para que maravilha, beleza, guardar ali, salvar na rede e não fazer nada. Indicador tem que ser público. O KPI ele precisa ser público. Você tem que publicá-lo, né? Você tem que mostrá-lo para todas as áreas da companhia e falar, olha, aqui são os meus indicadores, aqui estão os meus... É através disso aqui que eu estou avaliando o quanto o jurídico está aderente ao negócio e os resultados que a gente tem. KPI ele é vivo, né? Novamente, vai mudar, ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai amadurecer e vai talvez chegar um determinado momento ali que ele deixe de ser usado porque o negócio mudou, né? Importante, o KPI está a serviço do negócio,
tá? A gente, não raras às vezes eu vi algumas situações em que a pessoa tem ali um KPI, esse KPI ele tem ali alguns targets, e aí a gente quer tentar adequar o negócio para ele encaixar no KPI para ficar bonitinho. Não, o KPI está a serviço do negócio, não é o negócio que está a serviço do KPI. Publicidade e adequar linguagem. Isso aqui é o maior desafio que nós advogados enfrentamos, né? Porque quando a gente precisa entender, né, e adequar os nossos indicadores às métricas da companhia. E aqui, sendo bastante transparente, métrica de companhia, gente, grana. Né? Não adianta nada você apresentar, como a gente, não é raro também, pessoa, eu, por exemplo, como consumidor de serviço de escritório, muitas vezes a gente também vê isso, né? O escritório traz ali um estudo de 3, 4 laudas para falar de como foi a estratégia processual, e isso é importante no corpo técnico, né? Mas no fim do dia, o que eu preciso saber é o seguinte: essa estratégia processual, ela diminuiu minha exposição ao risco? Eu consigo reduzir minha provisão com isso? Eu vou conseguir mostrar para o meu board, eu vou conseguir mostrar para o meu diretor financeiro que, ó, que legal, eu vou ter uma reversão nesse trimestre que vai melhorar o resultado da minha companhia? Adequar a linguagem é extremamente importante. E pensem que e essa linguagem ela precisa de alguma maneira trazer quais são esses savings financeiros, savings de tempo, né? Savings liberando recurso, liberando hora-homem, liberando dinheiro. Excelente, Paulo. Super aula aqui, muito valiosas suas dicas aqui. Super agradeço a participação, seu conteúdo, seu tempo aqui no B2B Legal Conference. Se você quiser mandar um recado final, seu contato no LinkedIn, algo para o pessoal que queira te acompanhar, seria ótimo. Vamos lá. Bem, eu queria só primeiro agradecer, acho que agradecer o convite, né? Agradecer o teu convite, agradecer o convite da B2B, agradecer a paciência, né, de você que está aí me escutando já, né, nos escutando há quase 1 hora. Eu espero que isso tenha feito sentido para você, né? A coisa só é importante. Assim como eu falei de relevância do KPI, eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, te ajude de alguma maneira, né? Gosto de debater os temas sobre gestão legal, os temas de legal operation. Então, se você tem ali também interesse nesse tema, me procura lá no LinkedIn, né? Paulo José da Silva, Mercado Livre, você vai me encontrar ali. Depois, se for o caso, até compartilho aqui com o pessoal o meu perfil. E é isso, obrigado, foi um prazerzaço, né? Vamos manter aí nosso força e foco nesse momento que a gente está passando, né? Mas é um momento que é clichê o que eu vou falar, é clichêzão, mas é realmente uma crise, mas acho que a gente vai sair mais forte dessa crise, entendendo melhor quais são as oportunidades que a gente tem. Acho que a tecnologia ela está se mostrando o quão útil ela tá se mostrando justamente para não nos deixar de fato isolados. Estamos afastados, mas não isolados, né? Então, né, acho que nos últimos dias aí, né, eventos como esse, né, que historicamente já era ter eventos online, mas a gente percebe que tem ganho força. Isso vai permitir com que a gente não podemos estar afastados, mas não isolados. Foi um prazer falar com vocês. Excelente, muito obrigado, Paulo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.